Você que acompanha o meu canal sabe muito bem que o tempo todo nós estamos falando aqui de autoconhecimento e eu gostaria que você se perguntasse o seguinte: o quanto o autoconhecimento pode, de fato, contribuir para a sua felicidade? (25 de junho de 2019), você está em Terças de Saúde e hoje para tratar de um tipo de saúde muito especial, a saúde da sua alma. É mesmo, você vai entender já já o que eu quero dizer com saúde da alma. Toda terça-feira a gente se dedica a falar de assuntos e mensagens que ajudem você a viver melhor nesse aspecto, estar bem com você mesmo. E para entender o recado de hoje, eu quero contar a história de dois irmãos, na faixa aí dos 25, 30, 32 anos aproximadamente, entre um e outro de diferença, e esses dois irmãos decidiram abrir juntos um mercado na cidade onde eles moravam. Uma história verídica, tá bom? Abriram um mercado, e tipo um supermercado, ainda não era um supermercado, era um pequeno mercado de bairro. E então começaram lá o negócio, com todas as expectativas, motivação, vai dar tudo certo e tudo mais, e estavam tocando o negócio. Porém, um desses irmãos, o mais novo, com problemas de drogas, começou a utilizar maconha, depois da maconha partiu para cocaína, depois começou a ir para coisas ainda mais graves que cocaína. É o caminho natural, né? Que todo mundo que adentra aí no universo das drogas vai se aventurando, buscando cada vez novidades. E então o que aconteceu? Esse irmão, eles eram dois, eles tinham acho que 3, 4 funcionários trabalhando ali no mercado, mas basicamente eram os dois ali, o proprietário, como uma certa vez eu ouvi de um colega, o proprietário ali do mercado, eram os dois ali, e então eles revezavam, um ficava metade de um período, aí o outro ficava na outra metade do período, ia revezando assim. E como era de se esperar, acho que você já sabe o desenrolar da história, esse colega que estava usando drogas começou a tirar por fora, então vendia uma coisa, não registrava na caixa, guardava no bolso, tal, exatamente para ter dinheiro aí para o consumo de drogas. E é uma história triste, na verdade, porque a coisa foi andando de uma forma que não tinha mais retorno. Eles começaram a ter muitos prejuízos. O outro irmão estava desconfiado que era isso que estava acontecendo, tentou comprar a parte dele do mercadinho do outro irmão, mas não tinha dinheiro suficiente para isso. O irmão mais novo estava pedindo um valor muito alto para cortar no meio o mercadinho e vender de um para outro, e acabaram tendo que destituir o negócio, acabaram fechando o estabelecimento deles, e é uma história com um final triste, como infelizmente normalmente todo problema de drogas tende a trazer uma história com um final triste, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu disse que ia falar com você sobre saúde da alma. Tenha ânimo, não fique desanimado não, que para tudo a gente vai encontrar uma solução. Mas é para você entender o seguinte, aliás, é uma diferenciação que nem sou eu quem fiz essa diferenciação. Isso foi dito há 2.400 anos atrás, aproximadamente, pelo filósofo Sócrates, lá na Grécia Antiga. Sócrates, ele dizia que o ser humano possui 3 tipos de alma: a alma de ouro, a alma de prata e a alma de bronze. É interessante essa divisão, e muito atual, você vai perceber que ela se aplica até hoje. Sócrates, ele dizia o seguinte: os homens de alma de ouro são aqueles homens e mulheres, tá? Não tenho que fazer o politicamente correto aqui. Os homens com alma de ouro são aquelas pessoas que são dirigidas pela racionalidade, pela razão. Elas pensam antes de decidir, elas estabelecem um propósito e agem movidas por aquele propósito, baseado aí na busca da execução de seus objetivos, daquilo que querem. Elas pensam, planejam, criam estratégias. São as almas de ouro. Aí nós temos os homens com a alma de prata. São aquelas pessoas que são guiadas pelas suas paixões, às vezes pela ira, pela raiva, pelos impulsos, assim, mas são pessoas que não serviriam, de acordo com Sócrates, para administrar, para coordenar, para
para ser, por exemplo, o prefeito, o governante, o presidente de um lugar, de uma cidade, de um país. Serviriam, por exemplo, para atuar como guerreiros, porque eram mais passionais, então para defender as cidades, estaria muito bem os homens almas de prata. E teria, numa categoria mais inferior, os homens de alma de bronze, que seriam aquelas pessoas que são conduzidas mais pela libido, pelos instintos mais básicos, instintos de sobrevivência, instintos sexuais mais básicos, e esses então serviriam para lidar com essas questões mais básicas da vida, podia executar as tarefas mais simples da sociedade. Então teria os homens almas de ouro, alma de prata e alma de bronze. Mas ele dizia uma coisa que é bem interessante, o seguinte: quanto maior o autoconhecimento, essa palavra, autoconhecimento, já é dita, ó. Quanto maior o autoconhecimento da pessoa, tanto mais elevada seria a alma dela. Olha que coisa bacana. E também isso estaria relacionado da seguinte forma: quanto mais autoconhecimento uma pessoa tivesse, porque autoconhecimento, principalmente para Sócrates, significa o domínio de si, que ele chamava também de virtude, é a compreensão de si e o domínio de si. Então, quanto mais autoconhecimento, maior as chances de eu ser uma pessoa feliz, e quanto menos autoconhecimento, menores as chances de eu ser uma pessoa feliz. E claro, obviamente pela falta do domínio de si. Se eu não me conheço, se eu não me sei, se eu não me percebo, eu não vou ter domínio sobre aquilo que sou, sobre os meus impulsos, sobre os meus propósitos. Por exemplo, você determina assim: Cris, eu quero superar a procrastinação porque eu tenho um projeto, eu quero acordar cedo, fazer isso, desenvolver aquilo, tal, etc. Beleza, vai em frente, vai dar tudo certo. Aí no outro dia você acorda, já meio com preguiça, está sem vontade. Na hora que você pensou naquilo parecia ser uma boa ideia, hoje já não parece já ser uma ideia tão boa assim. Você não está com o domínio de si. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra coisa. Tem vezes que você está muito motivado para aquilo, outros momentos você não tem motivação nenhuma. Você não tem esse domínio de si. Está faltando esse trabalho de autoconhecimento. Isso é Sócrates falando, não sou eu. Há 2.400 anos atrás, quanto maior o seu autoconhecimento, maiores as chances de felicidade, porque a felicidade é quando você tem domínio daquilo que você está vivendo, das suas ações, domínio de você mesmo. Isso que você tem que entender. Você percebe, por exemplo, que a gente vive numa sociedade, num mundo, vamos pegar aí redes sociais, todas elas, televisão, a mídia em geral, tudo aquilo que te cerca, o marketing em si, tudo focado em fazer com que a pessoa vá perdendo esse domínio de si. Você já reparou isso? Na questão das comidas, você vai comer além daquilo que precisa, comer de forma exagerada. Na questão dos vestuários, ter roupas acima do que você necessita. A roupa não é mais utilizada para você proteger o seu corpo, é para ostentar no mundo, na sociedade, na comunidade onde você vive. Aparelho de celular, computador, carro, etc. Então, nós vamos vivendo numa sociedade onde o desenvolvimento das pessoas é no sentido de que elas mantenham o seu status de autoconhecimento aqui embaixo, no nível da alma de bronze, porque obviamente uma pessoa alma de bronze vai consumir mais, né? Vai comprar tudo, vai querer comprar para ter mais do que o outro, para ser mais do que o outro, para fazer mais do que o outro, vai viver de acordo com os seus impulsos. Vai estar num shopping, por exemplo, no supermercado, não vai ter controle nenhum. Não tem controle nenhum, não tem domínio de si porque não tem o autoconhecimento. Então isso já é dito há mais de 2.000 anos. E aqui a gente repetindo, né, dizendo para as pessoas que esse caminho, né, do consumismo, de você viver do lado de fora, viver para agradar os outros, ou viver para competir com os outros, viver para sempre em função dos outros, isso não leva você a felicidade nenhuma, isso não traz felicidade, isso não traz satisfação, isso só vai inflando o seu ego, fazendo você aparentemente
uma tentativa frustrante, tentar se sentir superior aos outros. Tô com um iPhone novo, tá vendo? Agora eu tô melhor do que o outro. E as pessoas, claro, ingenuamente acreditam nisso. Tem pessoas que realmente acreditam, escuta o que eu tô falando, tem pessoas que realmente acreditam que agora são melhores porque estão com um telefone novo, porque estão com um carro novo, porque estão com uma roupa nova. Eles acreditam nisso. Eu não sou contra a prosperidade, eu não sou contra o fato de você ter a habilidade de gerar renda, de gerar prosperidade na sua vida, dinheiro para comprar o que você quiser. Eu não estou condenando isso. O que eu estou condenando aqui é quando você acredita que será mais feliz quando conquistar essas coisas. Não tem como, meu Deus do céu. Essas coisas vêm para facilitar, para trazer mais conforto, isso e aquilo, tudo bem? Mas achar que você é um ser humano melhor, que agora você tem mais valor, que agora você é uma pessoa mais importante, e você se sentir assim por causa dessas coisas, você está numa canoa, não é nem uma canoa furada, é uma canoa com um buraco gigante que não se sustenta, não se sustenta. Por isso que o tempo todo, sempre que posso, eu falo para os alunos da Unidharma, para as pessoas que seguem aqui o meu canal, praticar a revisão de vida. A revisão de vida, inclusive nós temos um programa, é gratuito, você pode acessar, está lá disponível para você. Você vai acessar crisalmeida.com/bioprograma, tá bom? crisalmeida.com/bioprograma. Esse é a bioprogramação. A bioprogramação é uma forma muito prática de você, todos os dias, pela manhã, estabelece aquilo que você quer, o que você está buscando, qual é o sentido da sua vida, a sua missão, e toda noite você faz uma revisão de vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não parar todo dia, mas Cris, tem que ser todo dia? Tem que ser todo dia. Se você não parar todo dia, para fazer uma perguntinha muito simples, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que caminho, para que direção eu estou encaminhando as minhas ações? O dia de hoje foi proveitoso, não foi proveitoso? Eu utilizei ele com sabedoria ou desperdicei meu tempo? Se você não parar todos os dias para fazer essa reflexão, você vai ser uma alma de bronze, né? A alma de ouro é um privilégio, é uma prerrogativa daquelas pessoas que decidiram viver por propósitos, viver por objetivos já bem estabelecidos. Daí a palavra Dharma, né? Nós temos a Unidharma, que é a nossa escola de evolução pessoal e autoconhecimento. Cris, o que é Unidharma? Unidharma, a palavra Dharma significa isso, propósito, propósitos bem estabelecidos. Então você vai dirigir a sua vida porque você estabeleceu propósitos. Não é mais porque eu estou com vontadinha, não estou com vontadinha, hoje eu estou motivado para fazer esse meu projeto. Hoje eu não estou motivado. Não tem nada a ver com a vontadinha, com a não vontadinha, com a motivação. Eu estabeleci o propósito, esse é o meu trabalho, é aqui que eu quero chegar, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu estou fazendo porque conheço e compreendo os meus motivos, eu sei onde eu quero chegar. Então você estabelece propósito e começa a agir com racionalidade. O contrário disso, por exemplo, é a procrastinação. O contrário disso é desânimo. O contrário disso é você ficar lá prostrado esperando que algum dia as coisas mudem, e quando as coisas mudarem, aí você também vai mudar. Não. Você estabelece, você sabe exatamente o que você quer na vida. É claro, no sentido mais basicão de todos, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa, eu quero ter não sei o que, tal, mas num nível mais sofisticado. Quando você vai trabalhando os seus conceitos internos, vai moldando, vai lapidando a sua alma. Alma para Sócrates é a consciência, tá bom? A consciência de si. Você vai moldando a consciência de si, entendendo o que realmente importa nessa vida, entendendo o que realmente trará para a sua vida mais satisfação, mais plenitude, assim, sentimento de realização. Aí você percebe que sim, você pode ter essas coisas materiais, não tem problema nenhum, mas você não vive em função disso. Você vive por questões mais sublimes, você vive por motivos, por ideais mais nobres. A alma de ouro,
como dizia o nosso amigo Sócrates. E a nossa história, né, a história dos dois irmãos, tem exatamente a ver com isso. Quando você está vivendo baseado na alma de bronze, quando você é movido pelas suas paixões, quando você é movido pelos seus instintos mais básicos, movido pela sua libido, movido pelos seus, né, desejos, pelo prazer imediato, por exemplo, as oportunidades da vida vão passando. Eu tenho muita pena desses dois irmãos. Era um negócio que poderia prosperar muito, poderia ter dado muito certo, mas porque a pessoa não exercia essa atitude, né, de se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida. Se ele estivesse, por exemplo, praticando a bioprogramação e todas as noites se perguntasse: as minhas atitudes estão me aproximando ou me afastando do que eu quero? Aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz no dia de hoje, contribuiu ou prejudicou o meu objetivo? Eu tenho certeza que se ele tivesse feito esse exercício, talvez a história dele seria bem diferente. E é o que eu quero para você, tá? Vamos fechar aqui então. Eu peço que você acesse. Muitos dos que me acompanham já conhecem a bioprogramação. Você já conhecia? Não conhecia? Como é que é? Então, fica aí, prazer, estou te apresentando a bioprogramação. crisalmeida.com/bioprograma, acesse lá, você vai baixar os arquivos, lá os PDFs, tem lá um livro gratuito para você ler e entender e começar a viver uma vida cultivando a alma de ouro. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.